Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que se tornou muito habitual nas redes sociais, nos programas de televisão e rádio. E esse tema é Constituição. Afinal, o que é Constituição? Qual o sentido e alcance de uma Constituição? A palavra Constituição ela começou a se incorporar de forma mais intensa, digamos assim, no vocabulário jurídico, notadamente a partir da Constituição Americana, que é a primeira Constituição escrita no sentido moderno. A palavra Constituição significa aquilo que é mais importante, aquilo que constitui, aquilo que cria. Portanto, a Constituição, no sentido jurídico, ela significa a lei fundamental, a lei basilar, a lei elementar, quer dizer, aquela lei que estabelece todas as regras essenciais de convivência sociais. Que regras essenciais de convivência social seriam essas ou são essas? Em primeiro lugar, a ideia essencial de convivência social é limitação do poder. Quer dizer, aqueles que têm autoridade, que exercem o poder na sociedade devem ter o seu poder limitado. Eles não podem exercer esse poder com arbítrio, com violência, para além das regras estabelecidas pela própria Constituição. A Constituição só autoriza as autoridades a punirem aqueles que venham a ferir uma norma, uma lei, se efetivamente essas leis e essa própria Constituição assim disser e determinar a situação específica em que isso deve ocorrer. Então, uma das primeiras regras de convivência social é estabelecer os limites para as autoridades. Outra regra muito importante que está ligada ao exercício do poder limitado é a garantia dos direitos fundamentais, quer dizer, os cidadãos eles têm direitos que fazem parte do seu patrimônio. Que direitos seriam esses? A liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o direito de ter acesso à educação, à saúde, ao transporte, ao lazer. Enfim, esses são os direitos fundamentais. Portanto, a Constituição seria aquela regra fundamental, a lei suprema, a lei fundamental que limita o poder e garante os direitos fundamentais. Então vejam que a Constituição, na realidade, é o maior patrimônio que uma sociedade pode ter, porque as pessoas que vivem em uma sociedade que é regrada por uma Constituição, elas possuem garantias essenciais, essas garantias que vão permitir que elas tenham uma vida de paz, uma vida tranquila e possam desenvolver os seus projetos existenciais, possam casar, possam estudar, possam, quando necessário, ter acesso à saúde, à educação. Quando uma Constituição ela funciona bem, obviamente que um país se desenvolve. Veja o exemplo dos Estados Unidos. É um país desenvolvido, quer dizer, oferece boas condições aos seus cidadãos, porque a Constituição ela efetivamente funciona, ela é respeitada, ela não é apenas uma folha de papel, ela não é apenas um símbolo. As autoridades respeitam efetivamente a Constituição, os cidadãos respeitam efetivamente a Constituição. Quando as autoridades elas não respeitam a Constituição, elas são as primeiras a serem punidas. Assim também os cidadãos quando não respeitam a Constituição. O mesmo acontece com os países da Europa. Vocês não percebem que os países da Europa também são sempre citados como uma grande referência de qualidade de vida das pessoas? É porque nesses países, praticamente em todos eles, há constituições escritas e essas constituições, elas são respeitadas pelas autoridades e são seguidas pelos cidadãos. São aquelas regras básicas ali que não podem ser, em hipótese alguma, transpostas, desconsideradas, ignoradas. Isso garante a estabilidade social, garante segurança jurídica, de modo que vários empreendimentos, investimentos são feitos nessa sociedade, nesse estado, porque as pessoas sabem o que vai acontecer. Há uma grande segurança. Por que na América Latina as coisas não funcionam bem? Porque vivemos constantemente em crises, porque vivemos sempre em uma situação de tensão. Vejam que isso não é só no Brasil, são nos vários países da América Latina, porque as constituições elas não são levadas a sério. Nos Estados Unidos eles só tiveram uma constituição até hoje. Nós no Brasil já tivemos uma série de constituições. Tivemos uma Constituição de 1824, uma Constituição de 1891, uma Constituição de 34, uma Constituição de 37, uma Constituição de 46, uma Constituição de 67, uma Constituição de 69 e uma Constituição de 1988. Nenhuma delas tem funcionado a contento.
Por sinal, até uma das constituições mais longevas da história do Brasil é a Constituição de 1988, mas tem enfrentado muitos problemas. Porque muitas autoridades hoje no Brasil, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, têm insistido em desrespeitar os comandos constitucionais. E não só os comandos constitucionais, têm insistido em desrespeitar as leis, têm insistido em desrespeitar as regras pré-estabelecidas. Elas se comportam sempre no sentido contrário ao que a lei diz. Ora, um país em que as pessoas não levam a sério a sua Constituição e não levam a sério as leis, porque as leis devem sempre estar em consonância com a Constituição, respeitar a Constituição, obviamente que é um tipo de país que não tem futuro. É um tipo de país em que há muita violência, é um tipo de país que há sempre muita corrupção, é um modelo de país, um modelo negativo, obviamente, de país em que as pessoas não têm os seus direitos assegurados. Vocês percebem que as escolas não funcionam, elas não têm qualidade, em que as pessoas, os cidadãos mesmo, eles se espelhando nas autoridades, eles se comportam também de uma forma corrupta, porque eles não seguem também as regras. Vira uma grande balbúrdia, uma grande confusão. Então vocês percebem como a Constituição é um fenômeno, a Constituição é uma realidade que deve ser absorvida por uma sociedade de modo que ela seja capaz de se construir como um ambiente favorável a todos os seres humanos, que ela é uma condição necessária para o desenvolvimento, porque ela, a Constituição, como um pacto, como um contrato, como uma lei fundamental, que vai garantir os meus direitos, que vai garantir os direitos de cada um dos senhores e vai limitar o exercício do poder das autoridades. E é por isso também que tem de existir um órgão para fazer com que a Constituição seja respeitada. E geralmente esse órgão é uma Corte Suprema. No Brasil nós temos tido alguns problemas com o papel que é desempenhado pela nossa Corte Suprema, que muitas vezes tem tomado algumas decisões que para muitas pessoas e também para muitas autoridades vai no sentido contrário à Constituição. A Constituição exige um pacto, um compromisso dos cidadãos e de todas as autoridades com seus comandos, porque a Constituição, se ela não é respeitada pelos cidadãos e pelas autoridades, ela é apenas uma folha de papel. Para que ela tenha força normativa, nós precisamos ter um compromisso muito sério no sentido de respeitá-la. Então, isso é Constituição. Vamos refletir sobre isso. Muito obrigado. Se você curtiu essa nossa exposição, deixa aí o seu cliquezinho e faça um comentário. Um grande abraço.